maior nível de fé para vencer os dias maus. Não é que você vai mandar em Deus, não, mas você vai conseguir acreditar nele. Porque tem muita gente, irmão, que diz que crê em Deus, mas não recebe nada. Porque a fé é só pronunciada, ela não é vivenciada. Agora, a oração e o jejum faz com que você alcance objetivos que não podem ser alcançados por outros meios. Como a oração eleva o meu nível de fé? Jesus disse alguns objetivos que a oração nos faz alcançar. Vamos lá. 4 objetivos que a oração nos faz alcançar. Mateus 6 e 10. Eu vou ler o 9 para ficar dentro do contexto. Portanto, vós orareis assim. Ele está ensinando orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. A primeira coisa que eu quero destacar essa noite, que a oração tem o poder de realizar, é de trazer o reino dos céus para mover-se entre os homens. Por isso que o nível de fé aumenta, porque deixa de ser coisa só natural e passa a ter um ambiente sobrenatural, por conta da evidência da presença do reino de Deus. Quer trazer o reino de Deus para dentro da tua casa? Começa a orar. Quer trazer o reino de Deus para dentro do teu comércio? Começa a orar. Quer trazer o reino de Deus para dentro dos teus projetos? Começa a orar. Quer trazer o reino de Deus para dentro do teu casamento? Começa a orar. A oração tem o poder de atrair o reino. Isso é muito forte, porque quando o homem entende o que significa isso, ele vai atrair o reino. E aonde está o reino, ali está o trono do rei. E aonde está o trono do rei, ali está a presença do Todo-Poderoso Deus. Porque que o diabo, ele se sujeita à palavra de um homem de oração, de jejum, porque aonde ele chega, chega o reino. E aonde está a presença do reino, ali está a presença do rei. E o que o diabo vê não é só um ser humano comedor de feijão e de angu, como muitos dizem. Quando o homem de Deus se pronuncia numa palavra de autoridade, sendo que a sua natureza pecaminosa foi submetida à autoridade do Espírito e quem reina já é o homem espiritual. Quando ele estende a mão, o diabo não vê o homem natural, vê o homem que traz o reino. Aleluia! Levanta a mão que eu vou profetizar se você crê. É por isso que quando você ora essa noite, o reino vai vir e vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Vai fazer com que as castas infernais da maldade recuem diante da sua presença, porque a presença do trono do rei vai ser real neste lugar, na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando você estender a mão, o diabo não vai ver você, vai ver o trono que está acima de você. Vai ver o rei que governa a tua vida. Vai ver o reino que
você atraiu por meio da oração. Quantos creem nisso, levante a sua mão e diga graças a Deus. Isso é maravilhoso. Número 1, a oração tem o poder de atrair o reino. E com o reino chegando, chega ao trono e o rei. E aonde você chega, você leva a presença de Jesus. E ele disse isso na oração sacerdotal. Daniel, Jesus disse assim, ó: que seja tu em mim e eu neles, para que todos saibam que nós somos um. Aonde ele chega o trono do rei e a presença e o governo do rei. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Veja isso aqui. Uma passagem muito conhecida de todos nós. Isaías 6. Nós vamos ler 5 versículos e depois nós vamos ficar com o primeiro e o 5. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, porque ele, ao orar, ele chamou a atenção do reino. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você percebe? Eu quero acreditar que Jesus revelou que Isaías estava em oração. Porque ele disse que a oração tem o poder de atrair o reino. E todo reino tem um trono. E todo trono tem um rei. Então Isaías entrou naquele prédio, naquele lugar consagrado a Deus com o intuito: eu vou atrair a presença do rei. E quando ele começou a orar, ele viu o trono. Ele viu que o reino se aproximava dele. O rei estava ali. O rei lhe apareceu, demonstrando a força do seu reino, demonstrando a ele o poder também que a oração tem. Agora é importante quando o rei aparece, porque transformações são executadas na vida do homem. Interessante que para você ver o trono, você só precisa desejar e entrar em oração. Mas para expulsar demônio, você precisa que o seu homem espiritual esteja forte. Como assim, pastor? Para expulsar o demônio, você precisa que o seu homem espiritual esteja forte. Mas para ver o trono, você só precisa ter um coração faminto, desejoso. Por quê? Porque Isaías, ele demonstra que o seu homem natural estava mais forte do que o seu homem carnal. Mas ao enxergar o reino, a presença do trono e o rei, ele começa a confessar suas mazelas. Porque a oração tem o poder de transformar quem
Você pode até começar orando como Isaías: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuro lábio. Mas você terminará também como ele. Uma brasa de fogo vai queimar o seu lábio e vai te purificar para a obra que Deus tem contigo. Que o Senhor quer dizer? Eu vou desenhar uma de alguém que não tem vida. Para orar você não precisa estar santo, nem puro. Você pode ir imundo mesmo, pode ter cheio de acusação, inimigo jogando na sua cabeça, na sua cara, tudo que você fez errado. Mas você dobra o joelho. E não se preocupe que quando o trono aparecer, a luz que há no rei vai iluminar as trevas que há dentro de nós. E vamos confessar os nossos pecados. E vamos ser habilitados para toda boa obra. Oh, aleluia! Quando o homem tem uma experiência com o reino e com o rei, ele passa a confessar os seus pecados, e a sua oração, ela vai ser um instrumento de santificação diante de Deus. Porque quando o rei se manifesta com a sua luz gloriosa, iluminando e nos fazendo enxergar toda a treva que há dentro de nós, é o momento da confissão e o arrependimento. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de